Podemos? Então, eu vou iniciar a apresentação do nosso convidado, né, o Ariel. Hoje, no nosso ciclo de seminários online, o GEDIM recebe o convidado, pesquisador Dr. Ariel Cessa, com a palestra Modelos Mentais que Funcionam Discursos LGBTQIA+, Fóbicos, uma análise sob a ótica dos estudos críticos do discurso. O pesquisador é doutor em Linguística pelo PPGE-UFES, mestre em Letras pelo PPGL-UFES, especialista em Gestão Educacional pelo Instituto Superior de Educação e Cultura Ulisses Boyd e graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo. Servidor público desde 2009, ocupando o cargo efetivo de secretário executivo na UFES desde 2011. Ariel é pesquisador no nosso grupo de estudos e também divide comigo a coordenação desse grupo, embora ele esteja um pouco afastado, né, por motivos pessoais, mas ele divide comigo aí a liderança do grupo. É membro também da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso. Em 2022, ele defendeu a sua tese de doutorado, nomeada Jean Willis, do BBB ao Alto Exílio, Discurso, Representação Social e LGBTQIA+, Fobia, sob a minha orientação. E, em 2015, ele concluiu também o mestrado, né, em Letras, sob o título A Topoanálise em A Ceia Dominicana, romance neolatino de Reinaldo Santos Neves. Então, ele vem da literatura para a linguística. Entre suas publicações, destacamos o artigo As Mortes de Mateus, em uma notícia do Estadão, estudos interseccionais sobre preconceito, discriminação e violência física em relação à diversidade de gênero, publicada aí na Revista Brasileira de Linguística Aplicada, né, essa publicação de 2019, e foi escrito em coautoria com o professor Dr. Daniel de Mello Ferraz, da USP, e comigo, né? Talvez seja a nossa publicação mais acessada, né, Ariel? E, para além disso, o Ariel também me ajudou, né, entrou comigo na organização não só dos colóquios da ALED, né, enquanto eu estive delegada, mas também na organização do livro, né, Discurso e Compromisso Social. Foi um livro que nós organizamos juntos, foi resultado aí do colóquio. Bom, Ariel, é um prazer tê-lo conosco nessa tarde e ouvi-lo, né, e sei que você preparou a sua fala para o grupo, e fique à vontade, Ariel, a fala é sua. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, estou grato, né? Obrigado pelo convite. Realmente, eu estou um pouco afastado, porque eu estou trabalhando. Você falou questões pessoais, mas é uma questão profissional também muito forte. Eu estou trabalhando bastante. Estou com algumas colegas de trabalho que sabem como que a gente está sempre empenhado ali no centro de educação, com muitas questões inclusive. Então, assim, a gente é muito consumido pelo trabalho, né? Seria muito interessante ter, eu falo com o meu dia, que ter 72 horas para poder caber tudo que eu tenho que fazer. Mas eu fico muito feliz de poder retornar, assim, mesmo que por enquanto, esporadicamente, espero depois voltar com mais calma, participar mais, mas agora, sim, realmente está um pouco mais complicado. Mas fico muito feliz com esse contato, com a possibilidade de fazer uma apresentação para vocês, saber que tem 2 colegas no grupo que estão pesquisando questões LGBTQIA+, né? Na época que eu escrevi, eu não tinha colocado P ainda, eu acho que eu tenho um vício, né, da escrita. Então, é uma felicidade poder passar para vocês um pouco do que eu pesquisei, e justamente eu preparei uma apresentação falando um pouco da tese, porque justamente ela trata dessas questões, foi o que eu mais tratei, apesar de todos os artigos que foram publicados, os capítulos de livro, né, eles têm toda uma relação com a comunidade LGBTQIA+, no seu escopo. Até as últimas publicações eu acabei trabalhando muito com questões trans, que eu achei muito importante abordar, porque quando a gente, né, o Van Dijk mesmo fala, quando a gente não faz parte do grupo minoritário, a gente coloca como solidário, né? Então, nessas questões, quando você não, apesar de estar dentro do escopo da bandeira, mas por não ser uma pessoa trans, ser uma pessoa gay, mas cis, né? Então, eu me coloco muito solidário
a causa trans, então meus últimos trabalhos foram muito voltados para as pessoas trans, que me deu também muita felicidade de trabalhar. Agora, eu vou botar agora a apresentação e vou falando, conversando com vocês, eu não sei se eu vou conseguir vê-los. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para apresentação. Vocês estão vendo a apresentação cheia? Estamos vendo. Ok? Eu também estou enxergando vocês. Eu coloquei, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo pular daqui. Não. Não, vou ter que ir lá nos slides. Mas não tem problema, eu vou e volto. Então, gente, eu preparei aí para vocês essa apresentação, intitulada Modelos Mentais que Impulsionam Discursos LGBTQIAP+, fóbicos, uma análise sobre a ótica dos estudos críticos do discurso, né? Como já foi apresentado pela professora Michelini, o meu doutorado foi cunhado aí dentro do GEDIM, como vocês estão sendo cunhados aí nos seus projetos, mestrados e doutorados, né? Eu achei muito importante trazer essa bandeira, a bandeira mais atualizada da comunidade LGBTQIAP+, PN+, que tem o N, porque ela traz uma parte que do triângulo que vocês vão entender que ela fala sobre antirracismo. Existe essa bandeira, ela já é interseccionalizada. E aí, na passagem dos slides, vocês vão entender, a partir da minha pesquisa, como que a gente acabou trabalhando a interseccionalidade dentro dessas questões de gênero, né? Eu vou passar aqui a próxima. Ok. Vamos lá. Então, gente, antes de mais nada, seria interessante situar, né, qual a abordagem teórico-metodológica que a gente trabalha para poder chegar aos resultados, ao desvelamento de questões minoritárias, né, os discursos fóbicos que a gente encontra nos discursos de mídia. É importante ressaltar que, como a gente sempre trabalha... Está passando um helicóptero aqui agora, não sei se vai atrapalhar vocês a ouvirem. Vamos lá. Enfim, como a gente trabalha muito com o discurso de mídia jornalística, né, eu tenho que reconhecer que já teve um avanço muito grande nesses discursos. Porém, ainda a gente vai encontrar no desvelamento os discursos fóbicos, né, de gênero, justamente nas entrelinhas, nas fontes, porque ele está ali esboçado e acredito que com a apresentação vocês vão compreender como que isso impulsiona a fobia social. Então, primeiro situando, né, os estudos críticos do discurso, eles têm uma perspectiva sobre o abuso de poder. E isso daí é uma questão que é muito importante para mim, assim, é situar os estudos críticos do discurso como uma abordagem que ela tem um foco. O foco dos estudos críticos do discurso é desvelar abuso de poder no discurso, né? E se posicionar contra essa desigualdade social, né? Então, a gente faz isso por meio da linguagem, né? Por meio do discurso, e a gente consegue, nisso aí, fazer uma defesa, porque nesse processo de desvelamento, né, que é essa compreensão que a gente tem a partir dos estudos críticos do discurso, o que você subentende, o que você vai inferir ali como um discurso publicado na mídia que ainda contribui muito para a fobia social. Então, a ideia nossa, né, como analista do discurso, é tornar visível o preconceito que está invisibilizado ou naturalizado nas palavras.
eu tinha falado com o Jonathan mais cedo sobre a questão das fontes. Eu acho que as fontes são muito importantes nisso, porque a fonte aparece muito desvelada no discurso jornalístico e isenta o jornalista de assumir a sua posição no discurso como produtor, né? Ele usa a fonte. E não existe muita modalização. E então, isso daí a gente consegue perceber que o uso de certas palavras, certos termos pejorativos, eles reforçam os modelos mentais, né? E a posição social. O analista crítico do discurso, ele tem uma vantagem perante a outros pesquisadores, que é de posicionamento. Ao contrário de muitas pesquisas que as pessoas naturalmente fazem um afastamento da pesquisa, o analista crítico do discurso, ele pode ser militante, ele pode se posicionar diretamente, ele pode fazer uma defesa que esteja dentro do seu grupo social e fazer isso de forma livre, né? Ele não tem, ninguém vai falar, essa proximidade atrapalhou a tua pesquisa. Não. O analista crítico do discurso é, em tese, um militante da sua causa. E isso é interessante, porque a minha busca pelo doutorado, trabalhando as questões LGBTQIAP+, justamente foi por conta de eu ser um membro da comunidade com 1000 vantagens sociais. Eu reconheço a questão da normalização, reconheço a questão da branquitude, que me abre portas, mas ainda estou dentro de um grupo minoritário, né? Então, imagine pessoas interseccionalizadas com muito mais opressões. Essa posição social, então, ela é uma vantagem para o analista crítico do discurso, que é poder produzir pesquisa sobre, né, aquilo que você defende, acredita e está vinculado no sentido de dirimir ou diminuir desigualdades sociais que você entende como desigualdade social. Deixa eu passar outro aqui. Todos vocês já devem ter visto, né, a tríade de Van Dijk, que é entre o discurso e a sociedade, perpassa a cognição. Então, isso daí o Van Dijk ele reforça muito. Outras teorias sociais falam muito também entre a relação do discurso e a sociedade, mas o Van Dijk ele faz essa defesa e bem categórica, né, que nada passa entre o discurso e a sociedade, sempre vai ter o filtro da cognição. Então, assim, a mente ela vai trabalhar justamente nesse processo de compreensão do discurso, né? O discurso ele é compreendido na sociedade por meio das memórias, das crenças, dos modelos mentais. Então, essa interpretação que faz o discurso se tornar, estar dentro de certas ideologias. Só um minutinho. Minha gata aqui me arranhando. Vai para lá, bicho. Então, assim, nós temos aqui dentro dessa tríade, né, a cognição social como o filtro entre o discurso e a sociedade. É aquilo que vai poder permitir que a compreensão ocorra dentro desse processo, né? Vamos... Indo mais diretamente, então, para as questões de gênero, aí é interessante, né, que foi o nome o título da apresentação, os modelos mentais, né, que a gente costuma encontrar sobre as pessoas LGBTQIA+. Justamente são certas associações que são muito corriqueiras, assim, ainda.
né? Por mais que algumas já tenham sido, por exemplo, a patologização, né? Infelizmente, pessoas trans até recentemente estavam na CID. Então, assim, isso daí o a ideia, né, de que a, pessoas da comunidade LGBTQIA+, são pessoas doentes. Então, nós temos aí algumas associações, né, que são representações cognitivas dessas memórias episódicas, que elas controlam o discurso, né? Então, elas vão moldar as ações dos sujeitos com relação a essas crenças. Então, assim, a associação à pedofilia, isso daí uma relação muito triste, né, dentro da nossa comunidade, como se a pedofilia fosse uma característica de pessoas LGBTQIA+, QIAP+. Isso daí vem de uma questão histórica. Aí é onde que eu vou indicar, o Jonathan provavelmente vai gostar, a Glau, esse livro aqui, que é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, Daniel Borrilho. Eu usei ele na minha tese, e ele traz toda a história da fobia social. E no caso da pedofilia, ele fala lá que é da relação dos gregos, né, do ensino dos homens adultos aos homens mais jovens, que existia a relação sexual envolvida, mas isso daí se tornou como um modelo mental, né, de que todo gay é pedófilo. Por mais que os casos que acontecem de pedofilia, muitas vezes você vai encontrar no âmbito familiar, em meios que você não atribui, que está acima das suspeitas. Então, a gente corre um grande risco ainda por meio dessas associações, porque ainda as pessoas da comunidade LGBTQIA+, são consideradas como ameaças criminosas às crianças, né? Então, olha que modelo mental problemático dentro da nossa comunidade, e isso está associado aos discursos. Aí a patologização e a cura, né? Então, a lente médica que distorcia, né? Que já foi derrubado, né? E coloca somente o hétero como sadio, né? Mentalmente sadio, nessa questão de gênero. Então, isso daí é muito complicado. Então, como eu tinha falado há pouco, né? Até não tem muito tempo que pessoas trans saíram da CID. As pessoas gays também já estiveram na CID. Então, todos foram considerados como transtorno, né, psicológico. Aí, mais recente, mas que ficou muito marcado, que foi o estigma do HIV, que é justamente como que o HIV foi considerado o câncer gay, foi tratado para assim, quando tem alguma relação com o vírus ou com a doença, as pessoas são acometidas a dúvida da sua sexualidade. Então, por quê? Porque foi construída uma memória lá de longo prazo e tem esse gatilho justamente de que o HIV é uma doença vinculada às pessoas LGBTQIA+. Né? Aí, uma outra coisa que se fala, que é a ideologia de gênero, que aí é uma outra aí foi colocado como uma representação paranoica, né, da luta pelos direitos. Então, como que assim a identidade de gênero ela foi ali desconfigurada para uma ideologia de gênero, que é um discurso muito utilizado contra a comunidade, né, como se fosse uma doutrinação, como se fosse uma forma de aliciar pessoas, aí entra na questão da pedofilia, entra na questão de todos os outros estigmas. Uma outra questão é a própria abjeção, que é justamente tratar as pessoas como queers, né, que são as pessoas da comunidade como queers, que estão ali
dentro do grupo, e que se tornou um grupo que estuda muito as questões justamente de abjeção, porque a abjeção, o nojo, o escárnio, ele é uma situação... Gente, a minha gata não está me deixando quieto. Sai. Vai. Tive que botar ela para fora do quarto. Desculpa, gente. Então, essa desumanização do sujeito, né, ela está nessas questões queers. E é bem interessante para quem também estiver estudando. Esse livro eu também utilizei na minha tese, que é Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças. Esse é do Richard Miskolci. Acho que ele é amigo da Butler, que tá bem, assim, ele é bem baseado nela, acho que tem alguma relação, sim. Recomendo para quem estiver estudando questões queers, sobre abjeção, corpos transgressores, corpos que são mais marginalizados dentro da comunidade, que são os corpos interseccionalizados. É bem interessante trabalhar com essas questões. E aí, trabalhando aqui dentro dessa questão de como que essas ideologias chegam dos indivíduos, né, desse compartilhamento de crenças, a fobia estruturalizada, né? Então, nós temos crenças compartilhadas, que são muitas ideologias, né, que são esses sistemas básicos de cognição, que não são delírios isolados, né, eles são estruturas fortes que são compartilhadas entre grupos sociais. E aí nós temos essa função organizadora ali, como temos grupos, né, sociais, nós temos os nós versus eles, que nós vamos chegar lá no quadrado ideológico de Van Dijk. E nós temos a base, que atua como... o que é uma LGBTQIA mais fobia estrutural, né? Ela está ali na base como uma ideologia organizadora que padroniza a heteronormatividade como o correto, né? Então, tudo que não está dentro de uma heteronormatividade é, de certa forma, desumanizada, é descaracterizada, né? Aí entra a questão do preconceito. Essa daqui foi a minha pesquisa, né? Eu trabalhei com o Jean Willis, né? Eu intitulei Jean Willis, do BBB ao Alto Exílio, Discurso, Representação Social e LGBTQIA mais Fobia. Né? Essa tese, ela foi pensada justamente porque nessa época que eu estava pesquisando, o Jean Willis tinha acabado de se autoexilar, e ele já vinha, né, eu acompanhava a trajetória dele como um político que fazia muito barulho. Mas por que ele fazia muito barulho, né? Porque pensa, gente, ele causa, ele é xingado, as pessoas vão, a questão da sexualidade dele é sempre muito levantada, aí eu pensei nele como um representante da comunidade, no sentido de que não importa o que ele esteja fazendo, os contrários vão levantar as questões de gênero para tentar atacá-lo, diminuí-lo. Então, existia um material bem vasto para poder trabalhar com o Jean Willis sobre as questões de gênero. E daí veio uma questão, né, trabalhar ali como representação social, né, dentro do escopo de mídia, consegui delimitar ali a pesquisa em 41 notícias do G1, que foram entre 2011 e 2019, né, trabalhei com a representação social, e como que ele entrou, ele é um ator social que entrou dentro de uma elite, né, simbólica, mas é um representante minoritário, né? E ali, como que ele acabou mexendo e engatilhando as reações conservadoras, né? E, consequentemente, os discursos de aniquilação, que é justamente, né, o discurso, no caso dele, homofóbico, que
contribui para a violência. Então, isso daí fica registrado na mídia, muitas vezes pelas fontes, né, maior parte das vezes pelas fontes. Então, é onde que a gente encontra ali essa manutenção de pensamento sobre, né, porque por mais que o discurso jornalístico ele trouxesse, né, a violência que ele recebia, em termos de xingamentos, né, eu fico pensando que se esses discursos não fossem minimizados, ou minimizados é a melhor palavra, mas modalizados, a gente não teria uma outra forma de ver. Porque imagina entre numa polarização o discurso de um ente, de um outro grupo, de um grupo social oposto ao dele, por mais que esteja xingando, ofendendo, o membro do próprio grupo chancela, né? E aquilo se mantém. Não há uma contribuição para uma redução de um discurso menos homofóbico. Talvez é assim que eu pense. E isso foi encontrado muito nas fontes, né? Gente, eu estou falando sozinho, não sei se vocês estão, se você tem alguma coisa, eu estou indo rápido, deixa eu voltar aqui. Estou indo rápido, tá ok. Não, Ariel, tá ótimo, estamos ouvindo. Só porque tá bom. Pode continuar, fica despreocupada. A TT saiu, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Então, vamos lá. Então, retornando aqui, eu vou passar esse slide. Dentro do quadrado ideológico, então, do Van Dijk, né, aí trazendo pelo que eu fiz ali de pesquisa sobre gênero, né, vamos botar aqui como exemplo nós, conservadores, né, enfatizando as suas boas ações, né, que é a exaltação hiperbólica dos valores morais, da retidão religiosa e da defesa da família tradicional. Isso é um discurso conservador, né? Então a gente vai encontrar nesse grupo geralmente é o oposto, né? O opositor do grupo LGBTQIAP+, é o grupo conservador. Então nós vamos encontrar ali enfatizando essas suas ações, vai ser essas defesas da família, defesa da religião. Eu vou pedir uma licença para vocês para voltar aqui, porque faltou um exemplo que eu tinha pensado em falar, mas a bichinha estava me perturbando tanto. Aqui, caberia também, dentro dessa representação cognitiva, a questão da religião, também como botar as pessoas LGBTQIA+, como pecadoras, tá? Como pecado. Então, a associação ao pecado também caberia aqui muito bem. Tudo bem? Então, aqui no quadrado ideológico, a gente vai falar assim, nós, conservadores, vamos enfatizar suas boas ações na defesa de família, na defesa de valores, na defesa das questões religiosas. Vão minimizar as suas ações, que são as consideradas as ações más, ocultando seus próprios preconceitos, a violência que acabam promovendo por meio desses preconceitos, e as mortes que são ocasionadas por fobias sociais que eles não atribuem a eles. Então, isso daí é minimizado. Com relação a minimizar as boas ações do grupo minoritário LGBTQIA+, nós temos o apagamento das conquistas sociais, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que normalmente as pessoas vão falar, isso não é casamento, isso é par, ou vai tentar descaracterizar vitórias de um grupo social, né? As garantias de direitos humanos. Então, assim, isso daí é um embate discursivo, né? E como que eles vão enfatizar, né, as ações más, mas vamos botar aqui entre aspas, do grupo minoritário LGBTQIA+, que é justamente quando se faz associação à criminalidade, com ameaça, quando acontece um escândalo, por exemplo, quando acontece uma violência entre um casal de pessoas do mesmo sexo.
né? Ali ele vai, um grupo mais conservador vai bater de frente na hora, vai falar assim, ah lá, se fosse um homem, iriam falar mal, e falar isso, e agora estão passando pano. Então, esse daí faz parte, o quadrado ideológico faz parte desse embate, né, discursivo, de confronto de ideias, mas ao mesmo tempo com essas ações de enfatizar e minimizar, né, fazer com que o grupo social a qual esteja, né, emitindo o discurso, ele seja tratado como uma verdade, né, sobre as outras, ok? Vamos aqui. Aí entra na questão da interseccionalidade. Para falar da interseccionalidade, eu queria só de lembrar realmente assim, quando a professora Michelini trouxe para vocês que nós escrevemos As Mortes de Mateus, que foi um artigo A1 construído pelas minhas mãos, pelas mãos da professora Michelini, pelas mãos do professor Daniel de Mello Ferraz, que é da USP. Esse artigo, ele foi construído a partir também de um pós-doc que o professor Daniel fez a respeito de interseccionalidade, e quando estávamos pensando, começamos a construir esse artigo, inclusive numa visita técnica, que eu e a professora Michelini fizemos à USP, o professor Daniel foi convidado a participar da minha tese como co-orientador, justamente porque foi pensado em colocar na minha tese as questões de interseccionalidade que até então não haviam sido colocadas. Então, aí, porque quando foi pensado no ator social gay, né, ali o Jean Willis, depois falou, poxa, mas ele também vem de origem humilde, então ele é interseccionalidade, ele tem a interseccionalidade da classe, né? Ele pelo gênero ser gay, ele é uma interseccionalidade desse ator social. Ele é miscigenado, ele tem uma origem afrodescendente, ele é nordestino, então ele tem questões, né, pontos de opressão social que são marginalizados ainda na nossa sociedade, que contribuem para que lá em Mateus, nas mortes de Mateus, nós chamamos de mortes simbólicas, né? Justamente porque as mortes simbólicas acontecem nas fobias sociais, que é quando as pessoas elas são mais atacadas por terem cruzamentos de opressões sociais a mais. Aí quando eu falei inicialmente, eu falei assim, eu tenho vantagens sociais e me coloco solidário às outras pessoas. Por exemplo, quando eu trabalhei racismo dentro da minha tese, né, dentro da questão da interseccionalidade, lendo Kreshel, lendo a Cotirene, lendo Jamila Ribeiro, é porque justamente eu me coloco solidário às questões antirracistas. A nova bandeira da LGBTQIA+, ela traz a questão antirracista na sua marca, né, porque justamente a gente não pode mais pensar nas questões em separado, né? As questões de gênero e opressão social não pode ser visto mais em separado. Então, aqui são alguns mecanismos discursivos, né? Como que isso acontece nos discursos, né? Isso aqui são exemplos assim, muito aleatórios, né? Então, um mecanismo, né? Uma gente, eu tenho um problema de trava-língua. Lexicalização patológica, que é o uso semântico dos sufixos para marginalizar. Então, os ismos, né, eles são muito utilizados ainda por grupos opressores, quando ela fala sistematicamente homossexualismo. É muito comum a gente ouvir isso, e eu não vejo como uma falta de conhecimento, eu vejo como um mecanismo deliberado de colocar as pessoas numa condição de patologia, né? E um segundo mecanismo seria uma negação também de transferência, né? Falar que a minoria social
faz um vitimismo da sua condição e ameaça, né, como que a pessoa fala, os héteros, né, tem fala que você é heterofóbico, né? A heterofobia é uma viagem, né? É uma estratégia de que você pode colocar na mesma mudar, na verdade, botar uma falsa simetria, botar como se a vítima fosse a culpada, né? E o culpado fosse a vítima, né? Um outro mecanismo é o discurso de ódio fabricado, né? Então, o termo ideologia de gênero, kit gay, esses daí são discursos de ódio fabricado, né? É uma engenharia social, né? A fabricação intencional de delírios homofóbicos, delírios LGBTQIA+, fóbicos, com o propósito de codificar modelos mentais e causar alvoroço no mesmo público, né? As pessoas terem medo, né? Isso daí são mecanismos. E qual a perspectiva de mudança, né? Que como pesquisadores, a gente tem que pensar numa perspectiva de mudança social. Primeiro, o papel do um pesquisador é desvelar o problema, né? Então, o trabalho acadêmico, ele é muito importante para isso. A pesquisa é de extrema importância para a gente mudar discursos. Então, o trabalho ele desvela, né, a neutralidade dos discursos, né? Então a gente consegue ali ver que como que esse discurso poderia ser melhor construído dentro dos discursos de mídia. Eu creio, como eu já tinha falado, os discursos jornalísticos eles melhoraram muito. Acho que desde quando eu comecei a pesquisar, né? Hoje eu vejo muitos notícias de jornal trabalhando com pessoas trans, trazendo pronomes no feminino, e eu acho isso muito interessante. Mas ainda a gente ainda pode trabalhar para que esses discursos melhorem no sentido que a gente tenha mais discurso inclusivo e respeitoso e mude também, né, os modelos mentais com relação às pessoas LGBTQIA+. Então, o primeiro trabalho do pesquisador é desvelar o problema, né, tirar essa neutralidade que a gente encontra nesses discursos produzidos na mídia, né, fazer o mapeamento, expor as estruturas que estão ali invisíveis, supostamente, né, naturalizadas, tá, que vão, de certa forma, manter a estrutura do abuso de poder. E a gente vai fazer para a construção nossa é o contradiscurso, né? A resistência, né? A luta contínua na educação. O melhor caminho, sem dúvida, é a educação. Dentro das escolas, é você ensinar ao respeito, a forma ao não preconceito, os discursos inclusivos são extremamente importantes para uma educação que seja resistente às ideias arcaicas. O conservadorismo é uma ideia arcaica, né? Então, a luta contínua na educação, desconstruir modelos mentais LGBTQ mais fóbicos, naturalizá-los na memória a longo prazo, que requer a produção deliberada de novos modelos inclusivos. E a transformação social é justamente emancipatória, né? O discurso possui poder material, a gente tem que acreditar muito nisso. E transformar a cognição e modificar as estruturas de linguagem, alterar o tecido da própria sociedade, né? E o nosso fim, né, sempre, da análise crítica é a justiça social dentro dos estudos críticos do discurso. Essas foram as referências utilizadas. Eu quero agradecer a vocês e pedir desculpas, porque eu tento travar a língua para falar, estou com a boca seca. Espero que tenha contribuído para vocês em alguma forma. Muito bom, Ariel, obrigada. As palmas aí. Obrigada, Ariel, pela sua fala. Eu vou deixar o pessoal, então, começar a interagir, perguntar. Alguém quer começar? A Glau já levantou a mão. Ariel, você quer tirar a... O que você prefere fazer? Deixa eu... Acho que eu que coloquei você afixado aqui, né? Isso. Joia, então vamos lá, temos uma fila aí, né? O Jonatas, a Glau, George,
Vamos pela fila aí das mãozinhas. Pode começar, Jonas. Ariel, primeiro, muito obrigado por compartilhar a sua pesquisa, a sua experiência. Eu conheci você numa apresentação, numa disciplina que eu fiz como aluno especial, que aí você apresentou aquele artigo da Mateusa, e eu já gostei muito do seu trabalho. Eu imprimi a sua tese para ler e estou bem ansioso para ler ela, mas, enfim, o trabalho está agora me consumindo um pouco. Mas, assim, compartilhando um pouco da minha experiência. No meu TCC, eu fiz jornalismo, né? Eu pesquisei como os jornais relacionam a PrEP às populações-chave, né, que são aí pessoas transexuais, travestis, transgêneros, e a PrEP é um medicamento de prevenção ao HIV, para Interessante. saber, para saber quais são os sentidos construídos, né? E Uhum, dentro da teoria que eu usei, que foi enquadramento noticioso, do Entman, que vem lá do cognitivismo, da uhum, psicologia, enfim, não tinha a categoria fonte. E aí, durante meu trabalho, eu acrescentei a categoria fonte. Porque a realidade social, quando a gente pensa em jornalismo, né, como um retrato de realidade social, enfim, ela não é absoluta. Então, há diversos ângulos que a gente tem que selecionar, desde o momento da construção da pauta até a construção noticiosa mesmo, né, enfim. E aí eu tive essa necessidade de acrescentar a categoria fonte, porque eu percebi que as matérias não tinham uma pluralidade de vozes. O uhum. discurso geralmente era da polícia, né, era do boletim de ocorrência. Muito bom, muito E bom. aí a polícia fala sobre culpabiliza as vítimas, né? A mídia aproveita isso também para espetacularizar a situação, dependendo de como foi o caso de violência, se for física, então, enfim, tem uma individualização dos casos, não tem uma pessoa com um olhar analítico para falar sobre opressão de uma forma mais estrutural, né? E aí, só estou compartilhando mesmo, e assim, o que eu me questiono agora é o quão importante seria nós analisarmos o contexto de produção discursiva dessas notícias, que Uhum, começa lá na pauta e na reunião dos editores, porque essas reuniões também são espaços de poder, né? Eu fui sim. repórter da Tribuna e os repórteres nunca participaram de uma reunião de pauta, nem da própria editoria que eles trabalhavam. Então, fica só entre os editores, que assim, de 10, 8 homens brancos, héteros, geralmente com um histórico de classe social mais alta na família, né? Enfim. E eu acho que esses problemas de opressões e de, enfim, abuso de poder no discurso começam aí. Só compartilhando mesmo, obrigado pela apresentação. Eu vou pegar essas referências e vou ler muitas delas, com certeza. Jonathan, eu quero ter o prazer de te responder agora, porque realmente você tocou num ponto muito importante das fontes, que é justamente quando o jornalista escolhe, por exemplo, nós nos deparamos isso, né, Micheline, em muitos trabalhos que nós fizemos, que a gente fala assim, mas quem é a fonte aqui desse crime? É o delegado. Aí, como ele tratava ali, por exemplo, as pessoas trans, por exemplo, quando a gente trabalhou, acho que foi da Mateusa mesmo, que tinha o delegado como fonte. Aí fala assim, ah, mas ele foi morto. Aí eu falei, poxa, mas por que está trazendo? A fonte que trazia a Mateusa como Mateusa era o irmão da Mateusa. Então, olha como que é importante, né, a escolha das fontes também para trazer realmente uma simetria, porque realmente, porque na hora que você vai o jornalista, né? É até importante saber que você é jornalista, porque geralmente quando eu falo isso, eu pareço um bom jornalista, e eu sempre meto a lenha. O George está dentro, entrou, eu apresentei o grupo ao George há muito tempo atrás, ele fez o mestrado, está terminando o doutorado. É, a escolha das fontes é muito importante, Jonatas, porque realmente é, colocar pessoas do grupo minoritário para poder falar é muito importante, porque é quem sente, né, do que botar a elite simbólica para poder falar pelo outro. Tem uma diferença gritante na produção dos discursos. Né? No meu trabalho do Jean Willis foi tratado muito as fontes que eram grupos antagônicos políticos. Então, as fontes que eram escolhidas para poder colocar lá era quem estava atacando ele. Então, isso daí já eu não tinha nem não tinha nem dúvida, né, do que iria aparecer. Mas é muito importante nesses, por exemplo, dependendo do material que você vai coletar para pesquisar, é,
que tipo, trabalhar mesmo, que tipo de fonte está sendo utilizada, por que essas fontes foram utilizadas e não outras, o que isso reflete na construção do discurso, né? Para que lado vai essa produção discursiva com esses participantes, né? Se torna muito diferente se você tiver fontes de grupos minoritários que vão poder falar sobre suas experiências. Obrigado por compartilhar. Obrigada, Ariel, Jonatas, agora a Glau. Ei, Glau, você está escrevendo, você quer falar? É que eu também imprimi a tese, já comecei a leitura. Que isso é inspirador, parabéns. Para apenas uma questão, como você percebe os modelos mentais construídos pelas notícias sobre o assassinato de pessoas queers? Como esses modelos acionam ideologias para naturalizar a violência e legitimar o apagamento das identidades não binárias, negras e periféricas? Então, a questão de as pessoas, os modelos mentais construídos já estão dentro dessas memórias episódicas, né? Justamente quando a gente colocou lá a patologização, que é muito utilizada, né, como modelo mental, a questão da ameaça, as pessoas não se adequarem. Por exemplo, Glau, eu vi que você tem vários piercings. Então, você provavelmente, se você é uma pessoa LGBT queira mais, você tá configurada em muitos grupos sociais como uma pessoa queer, porque você não está utilizando ali o padrão né? Você não está no padrão que o povo está esperando de você. Então, essa leitura social é muito importante para que a gente compreenda como que a violência acontece. É no silenciamento, no não pertencimento a determinados locais, não entrar, não ter, por exemplo, isso aqui não é um local para você. Esses discursos, né? Aqui só entra a gente, por exemplo, teve uma festa recente que falaram que as pessoas não poderiam ir de determinada forma. E era a forma que todo mundo costuma sair aqui. Aí eu falei bem assim, gente, mas uma festa tão plural, dentro da própria comunidade, como que alguém coloca isso? Que você não pode usar uma camisa, por exemplo, não podia usar camisa de time de futebol, né? Aí as minhas amigas lésbicas se sentiram ofendidas, porque elas iriam na festa. E usar uma camisa de futebol para ela ok, tá arrumada. E tá. A camisa de futebol custa mais caro do que muita camisa aí que o povo vai usar. Mas existe aí, quer dizer, essa seleção social, esses discursos produzidos sobre o que é adequado, o que não é adequado, ou você está bonito, você não está bonito, o que agride, né, tipo assim, aos olhos, você não está dentro do padrão, isso daí gera violência, é o que vai levar. Aí quando você a pessoa não binária, primeiro, quando você fala de pessoas não binárias, vamos falar antes do não binário, vamos falar do bi. O bissexual já é super rechaçado em diversos segmentos da sociedade, até dentro do grupo mesmo, né? E aí a gente fala, as pessoas não binárias não são compreendidas, a não compreensão, o não ser, não ter empatia, já é um problema, já é um grande problema social. Se a pessoa é interseccionalizada, negra, periférica, aí a interseccionalidade está gritando aí para você falar bem assim, essa pessoa vai ser muito rechaçada. Tem um livro que eu acho que eu trouxe, eu estava até relendo ele na UFES, eu não sei se eu vou encontrar aqui, é que minha mesa está tão bagunçada, mas ele fala de corpos transgressores. Eu li ele também na tese. Ele é muito interessante porque ele fala de corpos de pessoas transnegras. E aí ele fala justamente corpos transgressores, né? Do trans e que transgride justamente aquilo que a sociedade quer, né? Aí quer dizer, são corpos que são violentados, são silenciados, são marginalizados ao extremo, ao extremo. Depois, se eu achar, eu coloco para vocês a referência do livro, porque eu não estou vendo ele aqui agora, estão na minha frente, assim.
Mas é isso, sabe, o Glau? Aí entra muita questão interseccional aí, que são opressões, que são aceitações sociais, e o silêncio é uma forma né, é um discurso. O silêncio é um discurso. O silêncio que eu falo no apagamento do outro, né? Espero ter contemplado sua pergunta. Está acenando aí positivamente. Georges. Ei, Ariel, boa tarde a todos. Muito bom te ouvir sempre. Virando Alexa, o Lex vai, mas a Alexa não vai. Estilização, pronto. No início da sua apresentação, você trouxe a questão do posicionamento, né, do pesquisador dos estudos críticos do discurso. Isso. E o próprio Van Dijk também diz que muitos cientistas da linguagem, né, muitos pesquisadores, criticam isso, e a própria crítica que eles fazem é um meio de se defender, né? Não duvido. É um meio de se defender, porque ele traz isso muito bem claro. Eu queria fazer uma pergunta bem assim específica para você, mas no sentido de te ouvir mesmo. Uhum. Como responder a esses pesquisadores que, quando você se posiciona no seu texto, na sua tese, na sua dissertação, nos seus artigos, de uma forma mais contundente, como deve ser feita, e que os SCD trazem isso para a gente, como responder essas pessoas quando elas trazem a questão de que você precisa modalizar o seu discurso no sentido de abrandar aquilo que você está falando e não afirmar tão categoricamente? Bem, aí é uma questão. Talvez, bem, você provavelmente não assistiu sua qualificação, mas eu estou imaginando que você ouviu isso na sua qualificação. Mas como eu li seu texto... Com certeza. Não é? Mas eu li seu texto. Então, assim, bem, aí você foi questionado por alguém que não é dos críticos do discurso, provavelmente. Porque quem sabe que o posicionamento é extremamente importante pelo engajamento. É o engajamento da tese. Eu acho que ela dá até um gás, porque, na verdade, essa ideia do afastamento do pesquisador com a pesquisa, isso daí é muito antigo. Isso daí se ouvia há muito tempo, até muito tempo, assim, que ela está muito ligada, que não é a pesquisa social também, né? Ela sempre estava muito ligada à pesquisa mais, vamos dar lá, a outras áreas, mas não as pesquisas sociais. Eu pergunto, como que você vai tratar de questões sociais sem se envolver? Aí você fala assim, mas o seu discurso você tem que modalizar o discurso na sua tese para parecer que você está distante. Para quê? Eu pergunto, para quê? Aí é uma questão. Eu acho que você pode, assim, eu teria que pegar em que ponto a pessoa achou, o avaliador achou que você não deveria se posicionar tanto, mas se o próprio Van Dijk, se você está trabalhando com a abordagem teórico-metodológica que leva o nome de um pesquisador mundialmente conhecido e que ele fala que você tá lá, que o que trouxe nos slides são coisas que nós estudamos nos livros de Van Dijk, né? Que é justamente a você se posicionar. Então, se você vai se posicionar, como que você vai se posicionar e não se posicionar na escrita do seu trabalho? Você vai se posicionar. Inclusive, talvez, Jorge, como eu li seu trabalho, tinha algumas partes que eu acho que você tinha que se posicionar até mais. Então, assim, depois, se você quiser, inclusive, sem o comprometimento da qualificação, obviamente, porque eu fiquei como suplente da sua qualificação, mas eu li sua tese. Então, se você quiser alguma coisa para ser, eu fiz várias observações. Claro que eu então, quero. Assim, então, algumas situações eu achei que deveria ter mais uma outra forma de apresentação, mas, assim,
dentro de uma posição de defesa. Estou defendendo isso, estou defendendo o grupo X, estou defendendo isso por conta disso, porque faz parte dos estudos críticos do discurso uma defesa social, uma defesa contra a desigualdade social, e isso aí. Agora, vão ter parcimônia. Você participou de uma qualificação. Depois eles vão querer ver qual foi o resultado. Se você debateu, se você não debateu isso na qualificação. Eu não assisti. Mas aí vamos por partes. Vamos ver o que a pessoa, quem decidiu como isso seria, né? Como que gostaria que fosse a sua escrita. Mas, assim, em termos de posicionamento, eu não vi problema. Acho que, em termos de posicionamento social, acho que você poderia ter se posicionado mais. Espero ter respondido. Perfeito, muito obrigado, Ariel. Eu espero ter causado problema para a Micheline agora. Não, imagina, Ariel, imagina. Eu que não tive oportunidade ainda de conversar com ele para falar que você ofereceu sim as suas anotações, tá? Não, você Mas falou ele vai sim. querer, com certeza. Você falou. Falei? Falou sim. Ah, então tá certo. Então, Ariel, você já pode. Vamos marcar, né? Vamos marcar um café, e a gente conversa, fica assim, sem o compromisso da Quali, porque a Quali já aconteceu. Já foi. Fechado. Bom, acho que a Ana agora, né, Ana Carolina? A Glau parece que levantou a mão de novo. Ana Carolina escreveu aqui no chat, eu estou com o chat aberto. Ó. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Apresentei um seminário sobre um artigo seu. Ai, que lindo, obrigado. E da Marta, que a Marta é maravilhosa. Então, é um prazer poder te ouvir. Ouvi falar. Você mencionou a relação da religião com o conservadorismo. Você considera que encontrou dificuldade para trabalhar esse aspecto ao longo da sua pesquisa? Olha, não. Na verdade, eu trabalhei, uma colega, né, do próprio grupo, nós trabalhamos e ela, evangélica, a gente trabalhou uma questão, e assim, eu acho que nós tivemos pessoas dentro do próprio grupo, né, nós tivemos um pastor dentro do grupo, que participou dentro do grupo. Eu acho que as pessoas, quando elas têm a crítica, elas conseguem separar, porque o grande problema dos discursos religiosos é quando ele é justamente um discurso opressor, que causa desigualdade, justamente aquele discurso que não é tão modalizado. Mas, provavelmente, as pessoas que estão dentro de religiões cristãs, vamos botar assim, e que estão fazendo pesquisa de estudos críticos do discurso, têm a cabeça muito aberta para trabalhar as questões de desigualdade social de uma forma muito tranquila. Obviamente que vai encontrar, né, no seu percurso alguma dificuldade. Acho que mais com relação ao meio, talvez. Pensando assim, né? Porque. Mas eu vou pensar aqui o que tem, por exemplo, na questão do Borrilho. O Borrilho, ele, na história da homofobia, ele trata a religião como uma questão, porque traz a questão da homossexualidade como pecado, né? E ele explica por quê. Então, eu recomendo que você leia o livro do Borrilho, que é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito. Ele é interessante nesse sentido, tá? Ele é basilar para você entender como que a religião entra forte nas questões LGBTQIA+, perfóbicas. Espero ter respondido, Ana, e obrigado, tá? Fiquei muito lisonjeado de você ter apresentado no seminário um artigo meu. Respondeu. Glau, você está com a mão levantada? Acho que não. Adriana. Oi, Ariel. Oi, Adriana. Então, eu vou falar primeiro, obrigada e parabéns. Primeiro vou falar sobre, assim, minha pergunta tem que ver com algo que você apresentou dentro de sua tese, mas você fez um artigo, aquele artigo da Matesa, e você apresentou uma disciplina da professora, que eu estava aí. E é interessante para a minha pesquisa também. Ótimo. Nessa aula, no artigo, verdade, você falou assim, o jornal usou o local o local onde ela foi encontrada era um local de sequestro.
certo? Que era um local onde sequestravam pessoas, algo assim, que você falou. Ela estava aí, era perigoso, porque era um local onde sempre sequestravam pessoas aí. No artigo da Mateusa, Hã? tá, Aí, onde ela sumiu, né? Eu não lembro era o um que eu lugar falei assim, exatamente, mas vamos lá. costumavam sequestrar pessoas, alguma coisa assim parecida, eu lembro. Então, assim, para referir-se ao local do crime, não falou diretamente, é o local do crime. Então, isso seria, segundo a explicação que você deu agora, essa palavra para mim é mais difícil que para você, uma lexicalização patológica, só que eu pratiquei, aplicada ao espaço, construindo uma narrativa de peligro, ilegalidade, marginalidade, ¿verdad? Antes mesmo, o sea, antes mesmo do fato haber sido establecido, o que havia acontecido. E não foi feito sobre a própria identidade dele, como dela como pessoa, ¿verdad? Sino mais sim como o espaço que ele tem direito a ocupar ou não. Sim, então vamos lá. É porque uma das categorias do Van Dijk também é o espaço, né? O local. Então, assim, ali, quando se coloca, né, a Mateusa, dentro da construção da notícia do Estadão, ela trabalhava justamente que, tipo assim, mas a Mateusa, o que ela foi fazer ali? É porque usava o termo favela, usava esses termos, né? Como local perigoso. Então, ali já existia uma interseccionalidade, vamos pensar dentro da interseccionalidade das questões de classe também, né? Porque ali quando esse discurso, se a gente tem o modelo mental de que favela é perigosa, né? Nós temos um modelo mental, favela é perigosa. Então, se ela foi lá, morreu, a culpa é dela. Né? Então, aí você tem, a gente entra na questão do modelo mental como quase minimizando o assassinato, né? A morte, porque estava num local perigoso. Então, essas relações aparecem no discurso, obviamente, é um discurso noticioso, né? Era uma notícia de um desaparecimento e tal, e a gente foi trabalhar essas questões, como que elas trazem a mente, né, que justamente os nossos modelos mentais, a memória episódica, ela está toda ligada o que a gente compreende de mundo, como que a gente vai cognitivamente compreender esses discursos. Então, se esses espaços são, dentro dos modelos mentais, considerados perigosos, isso minimiza a questão da morte. Então, quer dizer, qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, a gente vai reparar isso muito nas notícias. A professora Micheline fez isso, um trabalho maravilhoso com a morte daquela médica que lá no hospital, né? Que é justamente isso. Tipo assim, era uma elite simbólica no espaço simbólico, né? De um grupo também, de uma outra elite simbólica, que é os acadêmicos, dentro de um hospital universitário, uma morte e que repercutiu muito. Então, quer dizer, você tem ali uma especialidade que chama atenção. Foi a morte de uma mulher branca, classe média alta, no espaço de trabalho, que não sei o quê. Aí, por que a morte de uma mulher numa favela tem um outro peso em relação em termos midiáticos, que isso viraliza na mídia? Quando viraliza é por outros motivos. A Mateusa viralizou porque a universidade fez uma campanha, a família fez uma campanha, aí chegou na mídia. Porque senão não ia chegar. Seria mais uma morte na favela. Porque é um espaço também que você pode colocar como classe dentro da interseccionalidade, dentro da classe, é o local dentro da categoria de contexto do Van Dijk, lugar, uma categoria que está ligada à classe, e classe interseccionalizando o ator social. Espero ter respondido, Diana. Obrigada. Muito bom, Ariel, parabéns pela sua fala. Acho que não tem mais ninguém com a mãozinha levantada aí, né? E vamos encerrar por conta também da aula daqui a pouco, do pessoal, né?
Então, eu quero agradecer, Ariel, pela conferência. Você sabe que eu considero assim, especialmente relevante a forma como você articula, né? Articulou na sua tese e vem articulando, que a gente ainda vem trabalhando juntos e produzindo juntos. E eu sei que, mesmo que não está sendo produzido comigo, está articulando os estudos críticos do discurso, a cognição social, a interseccionalidade, né? Para compreender a produção e a circulação desses discursos desse grupo, né? E aí a sua apresentação hoje, ela deixa para a gente, assim, bem evidente que o preconceito, ele não vai se sustentar por enunciados isolados, né? verdade. Mas existem aí, de fato, sistemas de crenças, né, que são compartilhadas, que atravessam instituições, atravessam práticas discursivas e também as nossas relações sociais. Então, assim, a sua contribuição é riquíssima e importante para a gente pensar tanto a análise, né, dessas questões, como o enfrentamento, porque são violências. Sim, né? muitas. E aí, assim, muitíssimo obrigado por você ter deixado os seus afazeres, né, as suas obrigações, para estar conosco nesse momento. Foi excelente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a pessoa que ouviu. Alguém está falando para a gente fazer um print, mas eu quero agradecer muito, tá, a participação de vocês. Fiquei muito feliz com as perguntas. E, assim, o que eu puder contribuir, pode falar com a Micheline para passar meu contato para vocês aí, que eu vou ter o maior prazer, assim, se que eu puder ajudar. A Carolina está falando também, maravilhosa exposição, obrigada pelo conhecimento. Eu que agradeço, Carolina. Muito obrigado mesmo. Ok, está aparecendo todo mundo. Eu acho que sei o Ariel e não consigo agora, pelo menos na minha tela não está aparecendo. De você está? Eu tô me vendo. Eu só praticamente só estou te vendo. Eu tô vendo a Glau, tô vendo o Jonatas, tô vendo a Adriana. Agora sim. Tô vendo a Carolina Finamore. Joia. A Carolina tá na hora que eu vou falar, vai ter embola. Jorge Beach, e tem mais 7, que eu não tô vendo. Tem mais 7 que eu também não estou vendo. Quem vai